Eu também tive um sonho quando eu era criança com o meu primo, o Elvis. Todo mundo conhece ele, né? E ele é um pouco mais novo que eu. E eu tive um sonho muito ruim com ele quando eu era criança. Dizia que tinha uma corda e tinha um poço com água, com lodo, sabe? Assim, aquela água parada que ninguém usa, sabe? Aquele lodo por cima, ninguém nem vê mais a água. E eu pulava e ele ia pular também, segurado nessa corda, sabe? Passando de um lado pro outro. Só que ele não conseguia passar. Aí ele caía dentro do poço. E eu tentava tirar ele lá de dentro, mas eu não conseguia tirar ele. E ele acabava se afogando. Eu acordei à noite, nossa, não dormi mais nesse tempo. Esse sonho me traumatizou, porque foi muito real. Depois, já esse ano, eu soube que ele era mudando para casa que era do Robson, né? E da Miriam. E a minha mãe que me falou. E na hora que ela me falou, nesse mesmo dia eu já tinha conversado com a minha irmã, né? Com a Maiane. Falado sobre isso, sobre as coisas que estavam acontecendo, que Deus tinha revelado que eu era o trono dele, e que eu era a Eva, o Marco era o Adão. E a gente ficou muito, né, preocupada com isso. Aí a mamãe tinha me falado sobre isso, eu fiquei, mamãe, isso não tá certo não, porque esse sonho que eu tive com ele foi muito ruim. Essa casa aí tem muito tempo que tá sem ninguém, e ninguém fica lá, aconteceu alguma coisa. Eu não lembrava que foi lá que eu cortei a minha mão. Eu não lembrava. Depois foi que eu fui lembrar. Mas o que aconteceu? Eu peguei, mandei um áudio pra tia Bitonha, falando pra ela orar, mas a esposa do Elvis na casa, né, antes deles morar lá dentro, porque eu não pude salvar ele no sonho. Mas uma oração de uma mãe é a coisa mais poderosa que tem, viu? A oração de uma mãe. Ela orar junto com o filho dela para livrar de tudo que é ruim, sabe? E foi isso que eu pedi para ela fazer, porque eu amo demais o Elvis. O Elvis é como meu filho. Eu gosto muito dele, muito mesmo, me preocupo. E eu fiquei preocupada, porque esse sonho eu tive quando eu era criança, né? E, tipo assim, eu falei no mesmo dia minha mãe veio me falar isso, na verdade a gente fica preocupada. Aí, sim, essa casa lá, tinha um lugar, esse lugar não era bom, entendeu? Não era bom. Por quê? Porque eu vou te falar uma coisa. A fruta proibida, que Adão e Eva não podiam comer, era a goiaba. Exatamente, vocês estão ouvindo, a goiaba. É, antes de eu cortar minha mão, de eu ter esse acidente lá, que nem todo mundo sabe, né? Eu tinha cortado um pé de goiaba perto de um poço que tinha lá em casa. É engraçado o poço, né? Tem tudo a ver. Perto de um poço. E era meu dia e eu cortando e não tava conseguindo cortar. E a minha mãe falou assim: minha filha, larga isso aí, que o sol tá quente. Larga isso aí que eu vou pagar alguém para cortar. E eu falei: não, mamãe, nem que minha mão caia, mas eu vou cortar esse pé de goiaba. E eu cortei, né? Cortei ele lá, terminei de cortar. Quando foi 3 dias, eu fui trabalhar lá na casa do Robson. Tinha muita gente lá, dona Lia do Edgar, tinha muita gente lá. Aí nós limpamos tudo lá e eu fui lavar a mão. Nos pinguinhos de água, eu escorreguei. Quando eu escorreguei, eu caí de costas com a mão assim pra cima. Foi a mão certinha num copo de vidro, ó. Até hoje tem a marca, ó. Esse dedo aqui, ele não fecha esse miudinho. E esse aqui é a metade, é dormente. Aí o que que acontece? Caí e bati a mão num copo que tava só com a boquinha trincadinha um pouquinho. E cortou minha mão. E eu sangrei muito. Muita gente tava lá e viu, né? Sangrei muito, muito mesmo. Pra mim, eu nunca me reclamei. Porque pra mim aquilo ali foi um exemplo. Por quê? Falta de obediência. A minha mãe falou pra me parar e eu não parei, né? Cortei o pé de goiaba, mas fiquei com a cicatriz na mão. Hoje eu sei por causa dessa cicatriz que eu tenho ela, né? Mas me arrependo da desobediência, porque eu tinha que ter deixado que ela ia pagar alguém para cortar. Mas eu desobedeci ela nesse partido, né? Então foi um exemplo que Deus me deu, não é verdade? E esse copo lá que estava no cantinho que eu taquei a mão, que eu cortou minha mão, já tinha um tempo que uma menina trabalhava lá antes, né? E ele já tinha pedido para ela jogar fora. E ela acabou esquecendo. E eu peguei esse copo e fui jogar fora. E deixei lá no cantinho, né? Que era pra pegar o lixo, que lá não tinha pegação de lixo que nem aí dentro da cidadezinha mesmo, né? Da ruazinha mesmo. E nessa sacola tava o copo e taquei a mão. Pra você ver, né? Como é que as coisas é. E depois disso eu fiquei, tipo, traumatizada. Eu passei muito tempo sem ir lá,
nessa casa. Eu fui depois de muitos anos, uns 3, 4 anos que eu fui lá. Porque eu ficava assim, com aquele remorso, aquela coisa ruim, sabe? Que eu pensei que eu ia morrer mesmo, porque eu tava sozinha na hora e sangrando muito. Eu tava numa saia preta e no short preto. Eu tava com a mão assim, ó, encolhida, perto da barriga, tava coando sangue pela saia, descendo. Eu tava perdendo muito sangue. Eu falei assim, Senhor, eu vou morrer aqui, ninguém nem vai ver. Foi que a Miriam, a esposa do Robson, foi buscar um pano para cobrir os bolos. E ela me viu lá. Aí eles foram me socorrer, né? Então, assim, gente, vocês agora tá sabendo que a fruta era goiaba, viu? E tem até um vídeo sobre isso. Viralizou em 2014, que foi quando eu pisei na cabeça da serpente. Isso mesmo. Eu pisei na cabeça da serpente, só na cabeça da serpente. Era uma derruba-boi. Tava na portinha de casa, nessa casinha minha aí, perto da casa da mãe, tem essa de barro? Eu tava morando aí, eu tinha acabado de separar, tinha recentemente separado do meu ex-esposo. Tinha pouco tempo, tinha muito não. E eu tava com meu filho, Pedro Henrique, no colo. E minha mãe já tinha falado, né? Minha filha, cuidado com essas cobras, porque essa hora aí, né, hora da gente tá ficando banhando com o menino, né? Eram umas 6 horas, mais ou menos, 6 para 7 horas. E eu, quando eu entrei pra dentro de casa, eu acho que pisei bem em cima da cabeça da serpente. E foi no outro dia, quando eu fui varrer a casa, que eu fui apanhar o lixo, e eu vi ela lá dura. O corpo dela tava normal, mas a cabeça tinha esmagaiado. E outro caso, eu acho que alguns vizinhos aí lembram que a minha mãe uma vez pegou uma cobra verde, né? Uma papagaio, e ela segurou na cabeça da cobra e puxou o corpo dela, deixou só o osso, né? Da cobra. E a cabeça ficou intacta. Então, eu esmaguei a cabeça e a minha mãe esmagou o corpo, né? Você sabe que tem essa profecia, né? Vamos dizer assim. É a promessa. Normalmente a gente chama promessa, né? Que Deus fez. Que a Eva pisaria, a descendência de Eva pisaria na cabeça da serpente. E essa lhe feriria o calcanhar. Só que nesse mesmo tempo, o meu marido, que hoje é o Marco Antônio, ele machucou o pé no campo de futebol. Ele tem um tornozelo machucado, né? Então, assim, se ele é Adão e eu falo que ele é o Cordeiro, então eu quero dizer também que ele era Jesus Cristo, entendeu? Ele era o Adão que veio, Jesus Cristo. Tá entendendo? Não o Espírito Santo. O Espírito Santo tá em nós todo mundo. Eu tô falando a alma, a carne, entendeu agora? Porque ele pegou todas as dores da humanidade, todos os pecados da humanidade no corpo dele. E ele tem todos eles. Tem um sinal de Caim, tem o sinal da coroa de Cristo. Ele tem. E tem o tornozelo machucado. E tem a marca da aliança com o povo judeu também, que Deus prometeu. Ele também tem. Ele tem de nascença essa marca.